Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos. E antes de começar esse vídeo, eu tenho que te pedir, senta o dedo no like, senta a martelada no chat, inscreva-se aqui no canal e seja membro, para que a gente possa te colocar lá no grupo de WhatsApp, para a gente falar bastante de Vasco e para você também poder participar da nossa live aqui no YouTube. Valeu, rapaziada? Então vamos falar de Vasco da Gama? Eu quero começar falando de Paulo Brax. Paulo Brax foi para São Paulo para resolver algumas questões e não é só para fechar a contratação do Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. É claro que Paulo Brax está resolvendo questões de outros jogadores. O Vasco tem interesse em Gabriel Menino e não desistiu do jogador. Apesar da primeira negativa do Palmeiras, vai aguardar até janeiro para que Abel Ferreira possa bater o martelo sobre colocar o jogador como negociável ou não. É um jogador extremamente interessante que pode jogar como meio, pode jogar como lateral, cumpre bastante função dentro de campo. Como eu vinha falando no vídeo de mais cedo, o Maurício Barbieri preza por jogadores que são multifunções dentro do sistema ao qual estão inseridos. Laterais que jogam de volante também, meias que podem jogar como volante ou podem ser espetados como pontas, zagueiros que podem jogar de lateral ou de volante, enfim. Ele gosta de jogadores que podem cumprir mais de uma função, porque dentro do sistema de jogo dele, muitas variações táticas acontecem, então os jogadores precisam ter repertório para cumprir mais de uma função dentro de campo, tá? Então é isso, Paulo Brax está em São Paulo, ele deve se reunir com o empresário do lateral, o Lucas Piton. O Corinthians já assinou positivamente quanto à proposta e já está praticamente acertado essa contratação. Então, agora faltando poucos detalhes, daqui a pouco o jogador vem para o Rio de Janeiro, faz exames médicos e acredito que na semana que vem já esteja treinando com os jogadores do Vasco lá no CT Moacir Barbosa. Valeu, rapaziada? Uma outra questão é aquilo. Paulo Brax foi para São Paulo também para se reunir com o empresário de Andrei Santos e terminar de resolver a saída do Andrei do Vasco. Essa saída é muito conturbada porque muita gente está falando por aí que o valor é baixo, que é absurdo vender o Andrei por 20 milhões de euros, mas a gente tem que parar para pensar e fazer uma conta bem simples e básica. Muitos jogadores aqui estão sendo vendidos e pouquíssimos, principalmente do meio para trás, são vendidos acima dos 30 milhões de euros. O último que foi vendido nesses valores foi o Arthur, que era do Grêmio. E agora a gente observa o Vasco com um jogador de primor técnico apuradíssimo, de alto nível. O Andrei Santos é um futuro craque, futuro jogador de Copa do Mundo, de seleção. Mas, pro valor de mercado, para precificação de mercado, o Andrei é um jovem que jogou uma Série B, nunca jogou uma Série A. O Andrei é um jogador que vai oscilar ainda dentro da carreira, independente para onde ele for, ele vai ter momentos de oscilação. Então o valor de 20 milhões de euros está muito bem pago, na minha opinião. Só que aí eu traço um paralelo de uma outra situação. Se o Vasco tivesse hoje uma situação financeira já resolvida e não o início de um projeto financeiro, o Andrei sairia bem mais caro. O Andrei não sairia por 20, sairia por 25, por 27, quem sabe, ou até, quem sabe, por 30 mesmo. Mas é aquilo, a credibilidade do Vasco ficou muito arranhada ao longo dos anos. E os jogadores que o Vasco revelou foram vendidos por valores muito abaixo. Então é muito difícil a gente conseguir subir assim de cara esse valor. Claro, isso vai acontecer. O Vasco agora tem um projeto financeiro que vai colocar o Vasco em outro patamar de grana para que a gente possa vender as nossas crias por preços justos. Mas aí tem duas coisas que eu quero dizer a você, vascaíno, que está aí do outro lado. É bom que você pense. O Andrei teria saído de graça. É isso mesmo, de graça. O Andrei iria embora do Vasco da Gama sem gerar um centavo para o clube se o Vasco tivesse continuado como associação. Por quê? O contrato estava acabando, o Vasco atrasando o salário, o time não era nada competitivo e o jogador tem que ter plano de carreira e o Vasco não poderia oferecer um plano de carreira para o Andrei. E aí, provavelmente, o jogador ia embora, o seu empresário ia deixar o Vasco com as mãos abanando e o Vasco ia ficar aqui, sofrendo, chorando, e essa seria uma história bem triste que a gente já está contando agora. Mas, com a 777,
o projeto financeiro que entrou no clube. Eles toparam renovaram o contrato muito, preste bem atenção, muito pela vontade do Andrei em ficar no Vasco. E o jogador ficou, subiu o Vasco para a Série A e agora vai ser muito feliz na Europa, vai contar com toda a torcida do torcedor vascaíno, porque o Andrei é um vascaíno como nós, ama o Vasco da Gama, é um garoto de ouro, merece demais, é um rapaz nota 1 milhão, merece muito sucesso e a gente vai estar aqui torcendo pro Andrei. Então aproveitar para deixar esse recado, Andrei, vai com Deus, que Deus possa iluminar a sua carreira. E aqui, a sua torcida e a sua casa estarão sempre à disposição, de portas abertas, para que você volte quando quiser. E agora é aproveitar, torcer para ver o Andrei logo na seleção, torcer para ver o Andrei nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, para ver mais um cria de São Januário disputando uma Copa do Mundo. Valeu, rapaziada, tamo junto. Agora eu vou passar pro Mário Coelho, que vem trazendo muito mais informações por aí. Valeu, um abraço. E rapaziada, antes da sequência aqui ao vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês que, cara, ainda estão rolando campeonatos na Europa, campeonatos ali fora do Brasil, e a Copa São Paulo Futebol Sub-20 vai começar daqui a pouquinho, agora no começo de janeiro. Você que quer fazer uma aposta esportiva, corre lá na Betfest, que é uma parceira do nosso canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Eles têm vários benefícios, promoções, muita coisa para quem é inscrito aqui no canal e quer fazer apostas esportivas, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo! Então é isso, rapaziada, dando sequência aqui ao vídeo que nosso irmão Edu Canelas começou aí falando de alguns assuntos muito pertinentes, importantes sobre essa semana do Vasco. Eu vou continuar aqui falando sobre alguns negócios que foram fechados ontem, né? O Vasco até o momento já anunciou 3 contratações, Pedro Raul, o De Luca e também o Léo, zagueiro recém-contratado do São Paulo por 16 milhões de reais, parcelados ali em 3 temporadas, e o Vasco aí praticamente acertado com mais 2 jogadores, e também lembrando que a gente acertou a venda do Andrei Santos lá para o futebol inglês, mais precisamente para o Chelsea. O valor dessa transação, tive acesso agora há pouco, parece que realmente pode chegar a 40 milhões de euros, mas ela vai funcionar da seguinte forma: 20 milhões que serão pagos de forma imediata, né, ali ao Vasco, 70%, né, ao clube, 30% ao jogador, e outros 20 milhões de euros que serão pagos ali através de gatilhos, através de metas que o Andrei vai ter que conseguir alcançar lá no futebol, né, vestindo a camisa do Chelsea lá na Inglaterra. Então uma venda aí que considerável, é a maior venda da história do futebol do Vasco, né, batendo aí todas essas metas e o jogador conseguindo atingir nesses gatilhos 40 milhões de euros, que pode obviamente chegar a ser hoje, na atual cotação do real para o euro, 220 milhões de reais. Outras 2 contratações aí que o Vasco praticamente garantiu aí, né, confirmou, e devem ser assinados ali os contratos ainda essa semana, são o lateral esquerdo do Corinthians, Lucas Piton. O Vasco está comprando 60% do passe do Lucas por 16 milhões de reais, e o meio atacante, né, o ponta argentino Luca Orellano, esse aí chega com 60% também do passe aí por 20 milhões de reais, porém existe gatilhos aí no contrato, mesma coisa do Andrei Santos, se aplica aí ao Luca Orellano. Caso ele atinja as metas no Vasco, o Vasco aí vai adquirir mais 25% do passe do jogador, né, totalizando 85% no total. As coisas aí estão evoluindo também em outras frentes, né? Lembrando que hoje o Paulo Brax viajou lá para São Paulo, né, e pode avançar em algumas negociações, como por exemplo ali de 2 jogadores do São Paulo, são eles o meia Patrick, interessa muito ao Vasco. O São Paulo está fazendo jogo duro, mas o Paulo Brax está por lá, né, lá em São Paulo, e pode avançar nessa negociação. O mesmo se aplica para o Natan, lateral direito do São Paulo. Existem ali algumas negociações também com o lateral direito Igor Silva, lá do Lorient, da França. Outro nome que interessa, o Vasco já fez proposta, é o zagueiro Luan Patrick, jogador do Furacão, né, informação do Lucas Pedrosa que o Vasco já teria conseguido a aprovação do Atlético Paranaense, porém o Bahia também teria essa aprovação, então agora seria a decisão do jogador para saber qual time que ele vai estar vestindo a camisa. Outros nomes ali que interessam e podem aí começar a ter um avanço nos próximos dias também são Gabriel Menino. Talvez o Paulo Brax tenha um encontro com o Palmeiras, né, com a Leila Pereira, para poder tentar, né, negociar a vinda do jogador, que interessa muito ao Vasco. O Kehler do Internacional, ontem o presidente do Inter deu uma entrevista falando que não vai liberar o jogador, então talvez o Paulo Brax
vai ter que buscar um outro atleta, né? Lembrando que o grande interesse do Brax era conseguir a vinda do goleiro do Internacional, mas parece que essa situação deu uma travada. E antes da gente fechar o vídeo, vamos falar do zagueiro paraguaio Alex Púlpito Duarte. Parece que o Vasco voltou forte para a negociação. O Vasco está disposto ali a gastar 4 milhões de dólares, ali mais ou menos 20 milhões de reais, e o Cerro Porteño estaria disposto a aceitar os valores ali desta negociação. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, queria lembrar vocês, mais uma vez, que não estão seguindo a gente aqui ainda no canal, para seguir por aqui, botão vermelho lá embaixo, deixar o like no vídeo e lembrar que 8h30 da noite vai rolar a tradicional live por aqui. Então já fica o convite para você chegar junto, participar e, obviamente, aí dar aquela moral pro nosso trabalho. Um abraço, tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!